Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje, quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar através da nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Hoje vamos falar sobre eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil venceu mais uma, 100% nas eliminatórias, ganhou do Paraguai por 2-0, e vamos falar, obviamente, da manifestação dos atletas, né? A tão esperada manifestação dos atletas. Algumas pessoas se decepcionaram, a gente vai comentar mais sobre isso ao longo do programa. E claro, vamos falar também de Copa do Brasil. Rapaz, São Paulo ficou nervoso, hein? Tomou aquele primeiro gol, falou, vocês fizeram um gol na gente aqui no Morumbi? Então vamos meter 9 logo em vocês. 9-1, São Paulo conseguiu a sua classificação. Outro time que se classificou ontem foi o Santos, ao vencer novamente o Cianorte do Paraná por 1-0. Vocês devem estar se perguntando, quem é este rapaz bonito, esbelto, aqui ao meu lado, né? É o Márcio Douzan. Grande Márcio Douzan, que tem uma ampla história aí na cobertura esportiva aqui do Estadão, inclusive, já cobriu Copa do Mundo, já cobriu tudo que vocês possam, Olimpíada, tudo que vocês possam imaginar. E hoje, né, fazia tempo que a gente não falava com ele, a gente tem o prazer de receber o gaúcho Márcio Douzan. Tudo bem, Douzan? Boa tarde, Grisa, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui participando novamente do Estadão Esporte Clube. Estou feliz de verdade pelo convite. Vamos falar de seleção, falar de CBF, falar de Copa América, falar de manifesto e Copa do Brasil, o que mais o nosso público estiver disposto a colocar na roda aí. É isso aí. Para quem está se perguntando, o Márcio Douzan pertence à massa azul do Rio Grande do Sul, não é isso, Douzan? Não é mesmo. É brincadeira. Douzan, todo mundo, quem acompanha aqui o programa vai dizendo, sabe que o Douzan é um colorado fanático aí. A gente vai falar do Inter ainda neste programa também. Bom, Douzan, começando aqui o programa então, vamos falar de seleção brasileira. Primeiro, né, antes da gente falar do jogo em si, eu queria falar sobre a manifestação dos atletas após a vitória sobre o Paraguai por 2-0. Era uma manifestação esperada, aguardada, né, desde da sexta-feira passada, quando teve aquela entrevista do Casemiro depois do jogo, que os atletas iriam se manifestar após a partida contra o Paraguai. Eu queria até ler trechos desse manifesto, né, que na verdade foi um manifesto publicado nas redes sociais dos jogadores, né? Teve ali uma coletiva de imprensa após a partida, participou o capitão Marquinhos, o técnico Tite e o Juninho, né, que é coordenador ali da seleção brasileira, mas assim, posições muito contidas, ninguém extravasou ou fez um posicionamento mais forte ali durante a coletiva. Então vamos lá, trechos desse manifesto, né? Seleção diz: somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização. É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Só lembrando que se comunicar, se colocar contra a Copa América é uma posição política também. Estão fazendo política, mas tudo bem, né? Não vamos polemizar. Somos conscientes da importância da nossa posição, acompanhamos o que é veiculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais. Nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem à revelia dos fatos verdadeiros. E aí eles falam que é um orgulho servir a seleção brasileira, que sempre que a seleção chamar eles estarão aptos ali a defender a camisa da seleção brasileira. Enfim, a minha primeira pergunta para você, Douzan, é: esse manifesto ele seria mais contundente
caso o presidente da CBF, Rogério Caboclo, não tivesse sido afastado? Eu duvido. Duvido muito e, primeiro, acho importante, ao menos do meu ponto de vista, a manifestação do Casimiro na sexta-feira, na entrevista ao final do jogo, para mim ela foi mais contundente do que essa escrita que foi divulgada em redes sociais dos jogadores na noite de ontem. Se eu bem me lembro, o Casimiro falou para o Eric Faria da Rede Globo: não, vocês sabem qual é que é a nossa opinião. A gente sabia que eles não queriam disputar a competição, tá? Mas eles não deixam isso claro em momento algum. Não acho também que, se fosse presidente ainda o Rogério Caboclo, que seria diferente. Os jogadores iriam disputar a Copa América de qualquer maneira. Eu tinha a impressão que talvez fosse o Tite deve divulgar a lista dos convocados para a Copa América daqui a pouco, tá? Eu tinha a impressão que seria uma lista com alguns jogadores que disputaram as eliminatórias, uma lista mesclada, e que a desculpa seria: a gente precisa dar folga para os jogadores europeus, e aí ficaria naquela dúvida: mas será que realmente é folga ou será que é boicote? No fim das contas, acabou sendo uma nota, como você mesmo disse, contida. Não fala em momento algum em Covid, não fala em momento algum em número de mortos. A gente nasceu torcedor e é o sonho de jogar com a camisa da seleção. Verdade, isso a gente não discute. Mas a gente esperava da seleção brasileira, pelo menos, um posicionamento mais forte. A gente vê na NBA os jogadores se posicionando de maneira mais forte. Essa desculpa de que a gente não quer transformar num ato político, toda a Copa América foi politizada. Os jogadores aceitarem participar da Copa América, eles estão assinando embaixo que vão disputar a competição. Sim. Estão aceitando o posto. Claro que a gente também precisa ser justo. Não é simplesmente deixar de disputar uma competição. Se o Brasil não disputasse a Copa América, se o Brasil não colocasse um time em campo, seria passível de punição. Algumas punições são bastante pesadas, sabe? Mas o que a gente esperava de verdade, a gente não, o público esperava de verdade um posicionamento mais contundente. Eu esperava pelo menos alguma coisa um pouco mais forte, principalmente por ter aquilo que o Casemiro falou na sexta-feira. Mas a gente não esperava uma rebelião, não. A gente não esperava uma rebelião. A gente sabia que na base, a gente imagina que na base vai ser o mesmo time, e a seleção vai jogar talvez de alguma maneira sob protesto. Eu não sei se vão colocar, pode aparecer no domingo com uma faixinha preta, alguma coisa, também duvido, porque aí estariam politizando da mesma forma. Mas enfim, foi um pouco decepcionante em relação ao que o Casimiro deu de lead na sexta-feira. Sim. Mas era esperado no contexto geral. Eu acho que tem um ponto muito importante dessa nota aqui, onde eles falam: somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. E vale lembrar que você tem ali no grupo da seleção brasileira, por exemplo, atletas que abertamente são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Vou citar um caso aqui, o Neymar, né? O pai do Neymar é muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro, né? Não daria pra gente imaginar que, por exemplo, o Neymar toparia se colocar contra as ações ou criticar as ações do governo federal na pandemia neste momento. Assim como a gente sabe que tem outros atletas nas redes sociais, na seleção brasileira. Vou citar aqui o exemplo de porque se manifesta nas redes sociais, que é o caso do Richarlison, né, que se coloca contra aí as ações do governo federal na pandemia. Então, eu acho que muita gente, Douzan, esperou exatamente isso. Vão criticar o presidente da República, ou não em nome do presidente da República, mas em nome do governo federal, criticar as ações do governo federal. Era difícil se imaginar, sabendo que você tem uma seleção dividida politicamente também, apesar deles falarem que eles não gostaram de ser colocados como agentes políticos, né? E aí, já aproveitando o gancho, o Marquinhos deu entrevista ontem, ele falou: a imprensa fez um alarde que não existia. Não foi a imprensa que fez um alarde que não existia. De novo, o posicionamento do Casimiro na sexta-feira foi bastante contundente. E mais importante, a Copa América foi anunciada no Brasil na segunda-feira da semana passada.
Eu vou inclusive me lembrar dos horários. Às 11h03 da manhã foi quando foi anunciado a Copa América. Havia uma coletiva de imprensa com 2 jogadores, acho que não estou recordando quem era, mas era o Fred e mais algum jogador, que aconteceria à 1h da tarde, então menos de 2 horas depois. Já tinha uma lista de jornalistas inscritos para fazer as perguntas. E 15 minutos antes da coletiva, a assessoria da seleção simplesmente suspendeu, cancelou a coletiva. E desde então os jogadores não se manifestaram mais em momento algum. Exato. Então, a gente espera uma semana para os jogadores enfim se posicionarem, porque na quinta-feira o Tite falou não, no momento adequado, depois do jogo contra o Paraguai vão se posicionar. Então todo mundo esperou uma semana para eles não citarem a CBF no texto, para eles não usarem a palavra Covid no texto, para eles não falarem que não gostariam da Copa América no Chile ou no Brasil por causa das centenas de milhares de mortos. Ficou tudo meio no ar. Claro que eles estão pisando em ovos, eu concordo plenamente contigo. Um grupo coeso, mas são 24 jogadores, mais diversos matizes ideológicos. Tem outra questão que a gente não pode ignorar: os jogadores têm patrocínios pessoais também patrocínio nas suas equipes. Alguma manifestação mais forte poderia soar contra o patrocinador, que poderia ficar incomodado. E aí tem gente que fala, mas os caras já são ricos o suficiente, né? Mas eles são trabalhadores da bola, esse que é o ponto. E eles não a verba que eles recebem, o patrocínio que eles recebem, não fica exclusivo para eles. Também pode afetar o time, pode afetar a competição, pode afetar a CBF. A gente não vai falar em retaliação aqui, mas vamos supor que algum jogador se manifestasse de maneira mais contundente e por conta disso a CBF perdesse um patrocinador. Será que no futuro esse jogador disputaria uma Copa do Mundo? O Neymar, tudo bem, ninguém espera que o Neymar fique fora de uma Copa do Mundo, mas um jogador, talvez o Richarlison, talvez um jogador que está buscando o seu espaço agora, se fizesse alguma coisa contra a CBF, será que estaria na lista lá no final do ano que vem? É verdade, perfeito. Para a gente encerrar esse assunto, Douzan, e falar da partida em si, talvez o que tenha me incomodado nessa manifestação dos jogadores, e você citou muito bem, não foi ter criticado somente a Conmebol. Claro, a Conmebol merece todas as críticas, né? Você organizar uma mudança de sede assim de última hora, faltando ali menos de uma semana para o início de uma Copa América, é um absurdo. A gente sabe que tem patrocinadores, né, que estão envolvidos ali, mas enfim, a gente vive um momento, pelo menos para nós, né, para essa geração, inédito na história da humanidade, né? Estamos passando por uma pandemia, né? Então, assim como foi cancelada no ano passado, talvez fosse o momento, até pelo período que se atravessa aqui no continente sul-americano, né, de agravamento da crise da pandemia, talvez discutir realizar somente no ano, não no ano que vem, que ano que vem tem Copa do Mundo, né? Mas daqui 2 anos somente, enfim, ou numa outra data, sei lá, no final do ano, no começo do ano, enfim, eu acho que poderiam flexibilizar essa situação, mas o fato de não ter criticado a CBF, porque afinal quem deu ok, vamos fazer, tudo bem, eu entendo que não queiram criticar o governo federal, vamos, mas a CBF precisa ser criticada. Eles poderiam falar, a CBF não deveria ter aceitado receber a Copa América, porque fica a ideia de que só quem errou foi a Conmebol. E a gente sabe que não foi, né, Douzan? Até domingo retrasado, ninguém falava em Brasil sede da Copa América. A Copa América seria disputada na Colômbia, seria disputada na Argentina, apareceu como alternativa o Chile, o Equador, ninguém falava no Brasil. E aí, Grisa, você já organizou um campeonato em 2 semanas? Ali em São Paulo tem o torneio dos jornalistas da Associação dos Jornalistas. Da CESP. Eles organizam em 2 semanas? Não organizam em 2 semanas. Nada se organiza em 2 semanas. Aí você vai preparar uma competição com as 10 seleções sul-americanas, com gente do quilate do Neymar, do Messi, do Luis Suárez, do Cavani, gente que precisa de hotéis bons, de centro de treinamentos, em 13 dias. Não tinha nem sede, não sabia nem qual é que seria uma sede. Exato.
É verdade. Realmente, enfim, né? O pessoal tá comentando aqui na nossa live, viu, Douza? O Adi Armando falando que o Tite podia ter falado o que falou há muito tempo, segue o jogo. O Tite, só para exemplificar, ele falou que ele não é um alienado, né? Ele sabe, ele tem as posições dele, mas também não quis expor assim de forma tão contundente, até porque ele é um empregado da CBF, enfim, são questões muito maiores que a gente também precisa compreender nesse momento, né? E ele fala, foi a famosa saída honrosa dos jogadores, enxugaram gelo, né? A Palma Polés está aqui com a gente também, e o Humberto Luiz Toé, ele faz uma brincadeira aqui falando que a seleção brasileira jogou de azul para não ser confundida com os apoiadores do presidente. Aí é uma sacanagem sua, né? E para não dizerem que amarelou, né? Para não dizerem que amarelou. É verdade. Bom, Douzan, mas... Oi, pode falar. Muito bonita a camisa azul da seleção brasileira. Também achei. Aliás, eu sempre achei a camisa azul da seleção brasileira muito mais bonita do que a amarela. Para mim, o Brasil adotaria a camisa azul como sua primeira camisa. Ah, isso tudo bem. Questão de gol. Gosto até da camisa branca, viu? O Brasil andou aí algumas partidas jogando com a camisa branca. Também gosto da camisa branca. Camisa branca, que foi a primeira camisa da seleção brasileira, e na época do centenário eles fizeram um jogo comemorativo muito bonita mesmo. Mas não adianta, o mundo inteiro conhece como a seleção canarinho, então vai ter que ser amarelo. É isso aí. Bom, vamos falar então, Douzan, agora dentro das 4 linhas do campo, né? Aí o Brasil vai muito bem, obrigado, nas eliminatórias da Copa do Mundo. 6 jogos, 6 vitórias. O Brasil, que não ganhava do Paraguai no Paraguai há 35 anos, se eu não me engano, né? Desde 85. Desde 85. E ontem jogou muito bem, né? Assim, bem dentro da proposta de jogo do Brasil, né? Mas conseguiu furar ali a retranca montada pelo Paraguai, né? E assim, nos últimos dias falou-se muito em Tite perigando no cargo por causa das suas posições. Renato Gaúcho estaria ali aquecendo para entrar. Falou-se até do Jorge Jesus, também estaria cogitado para... Mas o Tite não adianta, os números jogam a favor dele nas eliminatórias, pelo menos. Desde que ele assumiu em 2016, em agosto de 2016, foram 17 jogos, 15 vitórias e 2 empates. Não se demite um treinador com esse retrospecto. Segundo, são 6 jogos nas atuais edições das eliminatórias com 6 vitórias. O Brasil já somou 18 pontos. Com 32, 33 é suficiente para classificar para a Copa. Restam ainda 36 pontos por serem disputados, né? São mais 12 jogos. Isso. O Brasil precisa ganhar mais 4, 5 partidas em 12 jogos. A gente já está classificado para o Mundial do Catar. O Tite tem muitas críticas ao Tite, às vezes ele tem um único estilo de jogo. Vi muitos comentários nas redes sociais, que inclusive eu me identifiquei que o jogo de ontem em alguns momentos deu sono, e deu de verdade, até porque estádio sem torcida dá um pouco disso, né? Mas ele é pragmático, o Brasil está vencendo. O Brasil não tem adversário aqui na Conmebol. Claro que pega aí um clássico com o Uruguai, um clássico com a Argentina, eventualmente vai jogar a Copa América, que com uma seleção retrancada não vai ganhar. Claro que pode acontecer, mas se colocar em circunstâncias normais, o Brasil não tem adversário capaz de fazer frente na América do Sul, vai passar essas eliminatórias com uma mão nas costas. Lembrando que o Brasil já jogou com o Uruguai nessas eliminatórias fora de casa, ganhou por 2-0 no Uruguai, e o jogo que faria com a Argentina foi adiado, ainda não tem data para essa partida acontecer. Era um dos jogos que o Brasil ia fazer naquele momento em que se paralisou o futebol de uma forma geral, né? Então ainda não há data. A gente sabe que as eliminatórias voltam agora só em setembro, né? Inclusive o Brasil em setembro vai jogar contra, deixa eu pegar aqui, o Brasil joga contra o Chile, né? No dia 2 de setembro, no Chile, essa partida. Mas esse jogo contra a Argentina ainda não tem data para acontecer. Muita gente... Oi, pode falar. O Chile tropeçou em casa com a Bolívia. Isso, eu vou passar daqui a pouco o resultado das outras partidas, mas antes queria te ouvir, Douzan,
sobre o Neymar. Eu vi muita gente comentando nas redes sociais que gostou da atuação do Neymar ontem. Você acha que ontem o Neymar mostrou o porquê que é o principal jogador da seleção brasileira? Bom, ele fez um gol e deu uma assistência. Participou dos 2 gols. Quem joga no Cartola, ele teria anotado. Ele é o diferencial técnico, não adianta. A gente pode ter muitas críticas ao Neymar, todas críticas justas, diga-se de passagem, tá? E deixa muito a desejar em um monte de coisa. Mas quando ele se dispõe a jogar, ele é o melhor jogador do Brasil, não adianta. Ele é, nessa seleção brasileira, que não tem nenhum grande diferencial técnico, também ele sobra. Sim. Você pega, por exemplo, na última edição das eliminatórias da própria Copa do Mundo, a gente tinha o Felipe Coutinho em alta. Algumas pessoas diziam, pô, o Coutinho tá jogando mais do que o Neymar. Hoje não tem ninguém próximo a ele. Então, sim, o Neymar jogou muita bola ontem, merece todos aliás, ele é o primeiro nessa edição de eliminatórias em número de gols, em número de assistências, ele é o primeiro em tudo. Então, isso. Os números, a gente tem que ser sincero, tem que ser justo. Quando é para criticar, se critica, mas quando é para elogiar, a gente tem que elogiar também. O Neymar está uma grande fase na seleção atualmente. Perfeito. O Adi Armando concorda com a gente sobre a camisa azul da seleção brasileira, e ele fala que ouviu que foi o melhor início de eliminatórias do Brasil desde 1970, né? É isso mesmo. 69 com o Saldanha, isso aí. É isso aí. Ele estava eliminatórias para a Copa de 70, né, no caso. E ele fala que gostou do Richarlison também ontem, né, que ele vai para cima, chuta. O Richarlison é muito bom jogador, eu gosto muito do Richarlison. Talvez a minha crítica seja o posicionamento dele na seleção brasileira, que é um pouco diferente do posicionamento que ele joga no Everton, né, na Inglaterra. Talvez isso faça com que o Richarlison às vezes seja um pouco prejudicado, né, Douzan? Mas o Richarlison, ele na última Copa América, em 2019, essa sim que era no Brasil, já estava programada há muito tempo, ele também tinha se destacado. Em alguns momentos ele chegou a ser o melhor da partida. O Richarlison eu concordo contigo, ele joga, às vezes ele aparece muito mais no Everton do que na seleção, mas o Tite tem uma coisa que é muito pessoal dele, e aí cada treinador tem o seu jeito de ver o jogador no famoso taticamente perfeito. Muito torcedor não entende, mas o cara tem jogador melhor que o fulano, mas você diz pro Richarlison, você vai ficar jogando só lá pelo setor esquerdo, ele vai ficar só lá no setor esquerdo, não vai deixar a área descampada, não vai ir para a direita. É isso que o Tite quer. Talvez o Richarlison venha fazendo poucos gols na seleção brasileira, faz mais no Everton, perfeito, mas enquanto ele está resolvendo, eu acho ele um bom nome, e para mim vai ser um dos nomes, a menos que alguma coisa aconteça nesse percurso, vai ser um dos novos nomes da seleção na Copa do ano que vem. Perfeito. Bom, os outros resultados, né, das eliminatórias sul-americanas, o Equador perdeu do Peru em casa 2-1. O Equador, que até a volta, né, das eliminatórias tinha vencido o Uruguai por 4-2, tinha vencido a Colômbia por 6-1, de repente perdeu do Brasil na rodada anterior, agora perdeu em casa para o Peru. Acho que esse Equador descambou aí, hein, o Douzan? E o Peru tinha um ponto, né? O Peru era o lanterna da... Ainda é o lanterna das eliminatórias. E concordo contigo. Eu assisti boa parte do jogo, quando esperava o jogo da seleção, assisti quase toda a partida entre Equador e Peru. O Equador teve mais volume ofensivo, principalmente no primeiro tempo, mas tomou um gol de contra-ataque e depois se perdeu. Achei o placar super justo dentro do contexto, e sim, estou vendo o Equador numa decrescente. A outra partida que nós tivemos também, para mim, resultado surpreendente, né? 0-0 entre Venezuela e Uruguai. O jogo foi na Venezuela. O Uruguai que não consegue vencer, né? Já tinha empatado em casa na rodada anterior contra o Paraguai e agora empata com a Venezuela e sem marcar gols, hein, o Douzan?
Um amigo nosso, Ciro Campos, postou no Twitter agora há pouco que nenhuma seleção se esforça tanto para ficar com a quinta vaga aí para repescar quanto o Uruguai. Né? É verdade, tem razão. É verdade. O Uruguai não adianta, é uma seleção que ela não consegue se renovar, né? Um país muito pequeno, então por muito tempo mantém a mesma seleção. Eu tenho alguns dos principais jogadores do mundo, a dupla ofensiva, Sim. o Luis Soares e o Cavani, talvez seja a melhor dentre as seleções da América do Sul, mas enfim, também achei um resultado surpreendente, mas para mim o resultado mais surpreendente de todos foi o do Chile, que não conseguiu vencer a Bolívia. O Chile que empatou 1-1 com a Bolívia em casa, né? E assim, o Chile poderia até ter ultrapassado, dependendo aí dos seus resultados, poderia ter até ultrapassado o Equador e ficado em terceiro lugar aí nas eliminatórias da Copa. Vacilou demais o Chile, hein, Douzan? Vacilou demais e, de novo, Brasil está sempre classificado para a Copa do Mundo, a Argentina vai sempre classificar para a Copa do Mundo, o Uruguai, mesmo na repescagem, vai sempre classificar para a Copa do Mundo aqui na Zona Sul aqui. Agora, restam 2 vagas. Você vacilar em casa para a Bolívia ou o Equador vacilar em casa para o Peru, o risco dessas seleções ficarem de fora é muito grande. Sim. Eu lembro, na última edição das eliminatórias, eu fui cobrir Brasil e Peru lá no Peru, e nenhum peruano acreditava que a seleção deles fosse se classificar. Não acreditava. A seleção estava em 6º ou 7º lugar, não recordo agora, faltavam umas 4, 5 rodadas. Eu até comentei, não, mas você tem chance. E é isso, tipo, acaba que fica muito próximo a pontuação ali, a exceção do primeiro e do segundo colocado, do terceiro até o 6º, o 7º, a pontuação fica muito próxima, então qualquer tropeço acaba sendo decisivo. Uhum. O Chile perder 2 pontos em casa para a Bolívia, péssimo. O Uruguai perder 2 pontos fora para a Venezuela, eu até não acho tão ruim, porque a Venezuela volta e meia vem fazendo bons jogos. Sim. Agora, esse do Chile é inexplicável, e outra também que é inexplicável entre aspas, o argentino, né, que em 7 minutos abriu 2-0 na Colômbia ontem, depois acabou cedendo empate. Aliás, antes do jogo, pode falar. Antes do jogo, o empate era bastante plausível. A Colômbia tem uma seleção forte. Sim. Mas quando tu abre 2-0 fora de casa, não se admite ceder o empate nessas circunstâncias. Exato. Aliás, para mim esse foi o jogo mais emocionante da rodada das eliminatórias, né? O jogo na Colômbia, a Argentina abriu 2-0. Aí ontem eu estava assistindo o TIC Sports, que é um canal argentino, né? E eles usaram a expressão argentinou. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, né? Que no segundo tempo a Argentina argentinou e deixou que a Colômbia empatasse em 2-2. Com os resultados de ontem, hoje estariam classificados para a Copa do Mundo do ano que vem. Brasil com 18 pontos, Argentina com 12, Equador com 9 e Uruguai com 8. A Colômbia, que está em 5º lugar neste momento, iria para a famosa repescagem, que é aquela repescagem que joga com um time da Oceania, né, para definir quem é que vai para a Copa do Mundo. Então esses os 5 primeiros hoje classificados, nem todos de forma direta, para a Copa do Mundo. Douzan, só para a gente encerrar a seleção brasileira, está marcado para quando a convocação da seleção para a Copa América? Pois então, oficialmente, às 13h23 da manhã, madrugada agora, a assessoria da CBF informou que a lista de convocados seria divulgada hoje pela manhã, que não aconteceu até agora. Então, próximo ao meio-dia, eu recebi o zap aqui, a assessoria informou que ainda não estava definida, estavam aguardando a definição da comissão técnica, então espera-se que nos próximos minutos ou nas próximas horas a gente saiba a lista definitiva de convocados para a Copa América. Lembrando que a seleção tem até amanhã para mandar a lista para a Comebol. Até porque o Brasil estreia domingo, dia 13, às 6 da tarde, em Brasília, no estádio Mané Garrincha, contra a Venezuela. Brasil que faz parte do grupo B, que tem Colômbia, Equador, Peru e a própria Venezuela. Douzan, rapidamente vamos dar uma pincelada aqui
na Copa do Brasil, né? Ontem tivemos 2 partidas. O Santos classificou, venceu por 1-0 o Cianorte, já tinha vencido a primeira partida por 2-0. Mas muita gente ficou na expectativa aí de uma surpresa no jogo do São Paulo, já que o São Paulo tinha perdido a primeira partida por 3-2 para o 4 de julho no Piauí. Mas aí o que acontece? Começa o jogo, o 4 de julho vai e faz um gol. Aí todo mundo falou, pronto, a zebra está armada nesta partida. Mas aí o São Paulo se impôs, né, não tomou conhecimento da equipe do 4 de julho e fez 9-1, rapaz, uma das maiores goleadas aí da Copa do Brasil. Sobre o 9-1, totalmente dentro dos padrões para diferença de times. O São Paulo é muito mais time que o 4 de julho, com todo respeito ao 4 de julho, mas não dá para querer que um time da Série A como o São Paulo, que é um dos favoritos ao título brasileiro, seja eliminado para o 4 de julho da Série D da competição. Muita gente falou, podia ter tirado o pé depois do quinto, do sexto. Podia, mas eu sempre considerei o seguinte: a melhor forma de tu respeitar o teu adversário é tu jogar com vontade até o fim do jogo. Verdade. Então, e achei muito legal por parte do 4 de julho que no final alguns jogadores foram fazer selfies com os jogadores do São Paulo. Achei bacana demais. É reconhecimento. Eu vi que teve jogador do São Paulo que reclamou das redes sociais do 4 de julho. Muito mimimi, hein? Mas, poxa, deixa o momento dos caras. Quando que o torcedor do 4 de julho imaginou na vida que venceria o poderoso São Paulo Futebol Clube? Aconteceu, deixa o cara brincar. Isso, tá registrado na história do clube, né? Exatamente. Achei também desnecessário. Foi o Pablo, se eu não me engano, que reclamou, mesmo, né? Achei também desnecessário. Deixa os caras brincarem. Não fez mal pra ninguém. Deixa eu só fazer uma ponderação. A vitória do teu Santos com o gol do Marcos Guilherme. Isso. O Marcos Guilherme saiu do Internacional porque não jogava absolutamente nada. E que golaço! Quer uma notícia boa? É empréstimo. Então pode ser que a gente arrume o jogador e mande ele bom de volta para vocês. Quem sabe? Ele é bom jogador, mas não estava dando certo no Internacional. Mas ele é bom jogador e é um cara bacana também, uma pessoa legal. O Adi Armando, lembrando aqui que ele falou que São Paulo iria atropelar o 4 de julho. Só que ele não sabia que ia ser uma carreta desse tamanho. É verdade que até pela primeira partida acho que ninguém imaginava que São Paulo venceria por um placar tão elástico como aconteceu. Então Santos e São Paulo conseguiram a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje jogam Bahia e Vila Nova na Bahia. O Bahia venceu a primeira partida por 1-0. Palmeiras e CRB. O Palmeiras venceu a primeira partida contra o CRB nas Alagoas por 1-0, né? O jogo hoje no Allianz Parque. Hoje teremos também Bragantino e Fluminense em Bragança Paulista. Lembrando que a primeira partida foi 2-0 para o Fluminense. Além disso, teremos também Criciúma e América Mineiro. Primeiro jogo no Independência 0-0. Teremos Atlético Paranaense e Avaí. A primeira partida na ressacada, né, em Santa Catarina, foi 1-1. E para fechar os jogos de hoje, teremos Atlético Goianiense e Corinthians. Esse jogo aqui, muita gente já dando o Corinthians como eliminado nessa partida, já que perdeu em casa por 2-0, Douzan. Perdeu 2 vezes para o Atlético Goianiense na sequência, né? Então, se fôssemos olhar o histórico recente, eu concordaria com muita gente, mas sabemos que o futebol, como diriam os clichês, é uma caixinha de surpresa. Mas não apenas isso, o Corinthians está começando um trabalho novo com o Silvinho, ele está acertando o time aos poucos, não é uma coisa muito fácil de se fazer, e talvez o fato de ter jogado 2 vezes contra esse adversário, ele já conheça a maneira de jogar do Atlético, sabe que o Corinthians vai entrar mordido, enquanto o Atlético talvez vai entrar mais tranquilo, então eu não dou o jogo como definido não. Mas se tiver que apontar um favorito para classificar, eu aponto o Atlético Goianiense, sim.
Muito bem. Só fechando os jogos de hoje, teremos Juazeirense e Cruzeiro. A primeira partida no Mineirão foi 1-0 para o Cruzeiro. Teremos também ABC e Chapecoense. O primeiro jogo na Arena Condá foi 3-1 para a Chapecoense. E teremos Vasco e Boa Vista, o confronto carioca, né? O primeiro jogo foi 1-0 para o Vasco, né? A segunda partida em São Januário, hoje também. Mas, antes da gente encerrar, já que eu estou com o Colorado, Márcio Douzan, amanhã teremos a partida do Internacional, né? O Internacional que vai jogar contra o Vitória da Bahia no Beira-Rio, o primeiro jogo no Barradão. O Internacional conseguiu uma boa vitória, venceu por 1-0 e pode até empatar o jogo no Beira-Rio, que estará classificado. Antes de qualquer coisa, Márcio Douzan, você é Tim Ramírez ou Tim fora Ramírez? Sou Tim Ramírez, tem que ficar o treinador. Por que essa crise? Eu não estou entendendo por que de repente o treinador virou persona não grata para parte da torcida, hein, Douzan? Tem muito, e aí isso a gente vê até na própria imprensa, tá? Um pouco, eu não vou usar o termo xenofobia, mas a gente tem menos paciência com treinadores estrangeiros do que com treinadores brasileiros. O Miguel Ángel Ramírez foi contratado, o Palmeiras queria contratar ele no ano passado e ele acabou não conseguindo. Sim. Para mudar a cultura de jogo do time. Não é uma coisa que faz de uma hora para outra. Mas o Abel levou o Inter a ser vice-campeão brasileiro. Beleza, eu sou fã do Abel por tudo que ele fez pelo Internacional, mas o jogo dele era contra-ataque. Era jogar por uma bola. Sim. Era vencer, era resultado. Exato. O jogo era resultado. O que o Miguel propõe no Internacional é jogar. A gente precisa de elenco para isso. Eu já falei para alguns amigos meus colorados, eu abro mão de um título esse ano, mas claro que ao menos disputar, se ele conseguir implementar o que ele pretende para a gente colher frutos no ano que vem ou daqui a 2 anos. Sim. Mas é inadmissível o time jogar com tanta moleza como tem sido feito nos últimos jogos. A gente vem de 6-1 contra o Olímpia, 4-0 contra o Deportivo Tática, para depois perder por 2-1 para o Tática, para tomar 5 do Fortaleza. Todo o respeito do Fortaleza, que é um bom time, mas é inadmissível um time como o Internacional tomar 5 gols no Campeonato Brasileiro. E está faltando intensidade no time, tá? Sim. O treinador tem a sua parcela de culpa? Tem a sua parcela de culpa. Mas eu sou defensor da permanência nele, porque eu vejo uma mudança de cultura no longo prazo. Resta saber se a pressão vai conseguir evitar a sua queda ou não. Concordo plenamente com você, Douzan. E dou um exemplo, hein? Aí eu vou pegar o meu time como exemplo. Quando o São Paulo chegou no Santos, vamos lembrar que o São Paulo tomou 2 goleadas no campeonato estadual. A gente tá falando do Inter, que perdeu de 5-1, mas para um time da Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Fortaleza, né? E jogou com um time misto também. Isso. O Santos tomou 2 goleadas no Campeonato Paulista, uma delas para o Ituano, foi 5-1 ou 4-0, não lembro. E o Santos naquela mesma época foi eliminado na Sul-Americana pelo River do Uruguai, com o Sampaoli. Aí todo mundo já começa, tá vendo, esse Sampaoli não é nada. E depois, mais pra frente, a gente viu todo o trabalho que foi feito pelo Sampaoli no Santos. Concordo plenamente, as pessoas não têm paciência com técnico estrangeiro. O cara veio para mudar uma cultura que tinha no Inter. Exatamente. Que era a cultura do Abel Braga, que aqui não é uma crítica, tá, o Abel Braga, muito pelo contrário. Dentro do que ele pensa de futebol, ele faz muito bem, né? Mas o Inter optou por um outro caminho. Então tem que dar tempo para ser o melhor time para o Internacional, certo, Douzan? Certíssimo. Deu uma travada. Eu não sei se foi a minha conexão ou a tua, mas eu concordo contigo até tudo que é isso aí. Eu tinha falado que, assim, além do treinador, precisa também ter contratações pontuais para fazer o time funcionar da forma que o treinador espera, né? No Internacional é muito mais do que pontual. Eu não sei se vocês viram os lances do jogo de domingo.
A gente entrou com uma zaga formada por 2 jovens, tá? Um foi expulso porque deixou o pé no queixo do adversário e o outro fez um gol contra bizarríssimo. Não dá pra vencer só na base de boas ideias, tem que ter um mínimo de qualidade no jogador. Perfeito. Mas amanhã o Inter classifica, né, Douzan? Talvez com as calças nas mãos, classifica assim. Muito bem. Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Deixa eu agradecer aqui muitíssimo a presença de Márcio Douzan. Sempre um prazer ter o Douzan aqui no programa. Obrigado, viu, Douzan? Grande abraço para você. O prazer é todo meu e abraço a todos aí. Bom, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco tem podcast, hein? Então vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Então desejo a todos uma ótima quarta-feira e até amanhã. Tchau!